por várias pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que acontece? Essa música que eu comecei hoje, primeiro, tá tudo bem com vocês aí, meu povo? Vamos animar, vamos quebrar o pau aqui hoje, que eu fiquei inspirada com essa música. Deus é uma bênção mesmo. Vocês mandam aí esse aviãozinho aí, ó, começa a fazer a missão. Já que vocês não andam falando as nações, manda quem tá falando para as outras pessoas, sabe? Manda mensagem da gente aí, patrocina nós. E aí, aproveita e paga o dízimo, viu? Paga o dízimo, paga a oferta, carcando o dedo aí nesse coração, que é pra mim entender que vocês estão falando glória, amém, aleluia. É mais rápido do que ficar escrevendo, né, gente? E eu também pra mim saber que tem gente aí comigo, porque às vezes eu penso que eu tô sozinha. Eu sei que Deus tá comigo, mas assim, isso aqui é pra nós, né, também. Então bora lá. Gente, essa música que chama Minha Vez, da Manu Paiva, ela diz assim, ó. Eu vou contextualizá-la com o nosso estudo e com a nossa realidade. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar, na linha de chegada para conquistar, deu zebra, não é? Acontece muito isso, não acontece? Aí eu pensei assim, nossa, eu também penso, assim, tem muito a ver comigo isso aqui, deve ter muito a ver com vocês também. E tem muito a ver com a história de Davi. Tadinho do Davi, ele matou o Golias, né? Achando que agora ele ia se dar bem. Assim, não foi especificamente para isso, mas na hora que ele ficou sabendo das recompensas que tinha, que não ia precisar de pagar imposto, que ia casar com a filha do rei, que não sei o que, aí ele ficou empolgado, ele foi lá, matou Golias, bem na vez dele, de se concretizar tudo. O que aconteceu? O rei ficou contra ele, Saul queria matar ele, não é caso de rir não, ele não casou coisíssima nenhuma com a mulher foi entregue para outro homem casar, meu Deus do céu. Olha Davi falando aqui, pô Deus, bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar lá, na linha de chegada para conquistar, bem na minha vez, Senhor. Só Deus, só o Senhor sabe quantas vezes eu busquei, eu matei leão, eu matei urso, eu matei um gigante, bem na minha vez. Eu vejo outra pessoa conquistar, eu vejo outra pessoa casar com essa mulher. Eu, ao invés de ser beneficiada, agora eu tenho que fugir, porque o rei quer me matar. Agora eu vejo uma outra pessoa conquistar tudo aquilo que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Aí que tá aquilo que eu achava que era para mim. Aí, o que essa pessoa da música fala? Eu perguntei para Deus, viu Gleide? Viu Iago? Eu perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Eu me frustrei, eu chorei, eu pensei até em desistir. Davi ficou tão desesperado que ele teve que fugir porque ele estava sendo ameaçado de morte. Ele teve que fugir, ele ficou frustrado, ele escreve vários salmos porque que Deus está abandonando ele nessa situação agora. Aí, quando eu caio, aí eu me desespero, aí as minhas pernas já não me sustentam mais. E Deus fala, prossegue. Deus fala, prossegue. Eu desanimo, eu penso que eu não tenho mais forças. E Deus fala, Gleide, eu tô aqui. Sara, eu tô aqui. Iago, eu tô aqui. Glau, eu tô aqui. Vai chegar a sua vez. Eu não te esqueci. Pode confiar em mim. Confia em mim.
Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue prever. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tenha consistência, tente, testa. Só mais uma vez, só mais uma vez. E olha só, tanto que faz sentido para a vida de Davi também. Você tá cansado agora? Você acha que agora você já desanimou? Davi, meu querido, aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação consegue prever. Da sua linhagem vai vir Jesus Cristo. Da sua linhagem vai vir o missionário que vai morrer por todos nós, que vai ressuscitar no terceiro dia, que vai trazer a vida eterna para uma nação. O seu nome será lembrado de nação em nação, porque foi da sua linhagem que surgiu o Salvador. Foi da sua linhagem, Davi. Só que aquilo que eu tenho preparado para você é tão grande, que os seus olhos não podem ver mesmo não. Você está limitado na sua história, na sua micro história. Mas é macro, é muito macro. Você é meu escolhido, você é meu amado, você é meu filho. Eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. E a história que eu tenho para a sua vida, ela é extraordinária, ela é muito além daquilo que você vê. O que você espera para você e parece que não vai se cumprir, é porque é o que você espera, não é o que eu espero. Eu espero muito mais. Você não consegue nem imaginar o que eu espero para você. Então continue em oração, continue buscando, continue caminhando, continue no caminho, continue em movimento, continue crendo em mim, continue orando, buscando, mas em mim. Você sabe o que significa confiança? Confiança é aceitar que você é frágil, que você é vulnerável e que você precisa de mim, de Deus. Que você precisa é de mim. E esse precisar de mim é andar moralmente, andar de forma sincera, andar de forma grata, andar de forma obediente àquilo que eu estabeleci. Não busca atalhos. Não busca atalhos. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Gente, se depois vocês quiserem, voltando, ouvir a música, tanto que essa música falou comigo, gente, tanto que essa música falou comigo, ela chama Minha Vez, de Manu Paiva. E aí vocês podem refletir a letra dela. E quem chegou aí agora depois pode ver o início. Que meu coração, na hora que eu ouvi essa música, eu não dei conta de ficar sentada aqui não. Eu levantei e fiquei cantando ela aqui, parece que eu tava numa igreja, sabe? Eu sei que aqui na minha casa é uma igreja também. Ops. E aí eu fiquei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor sempre me manda uma música muito, muito top das galáxias. Gente, então vamos lá, meu povo, enxuga as lágrimas. Vamos agora para histórias. Quem é que gosta de uma história aí? Olha que ontem a ideia do estudo era Salmo 50, Salmo 52 e Salmo 54. E o tema do estudo é: o bem Deus quer, o mal ele não quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E aí, o que acontece, gente? Nós não conseguimos estudar o Salmo 52 e 54 porque eu empolguei, confesso, no Salmo 50.
E aí eu só fiquei no Salmo 50. E aí eu não concluí o estudo. E aí eu não passei pro Salmo 52 e nem pro 54. Se vocês querem ver o Salmo 50, ficou salvo aí. Ficou salvo no YouTube. Ficou salvo em todas as nossas plataformas digitais. Ok? E aí, gente, no Salmo 52, eu não podia deixar de contar histórias. Porque eu gosto de uma história. O Salmo 52, ele faz remissão ao livro de 1 Samuel, capítulo 22, de 9 a 10. Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei encantada com os livros de Samuel. Sabe por quê? São histórias, assim, que você começa a ler e você vai vendo tudo acontecer. Nossa, é muito bacana os livros de Samuel. Eu já li todos. 1 Samuel e 2 Samuel. Fiz esses estudos aí também, sabe? Só que eu não lembro de cabeça. E aí a história do Salmo 52, ela tem inter-relação com essa história de Samuel aqui que eu vou contar pra vocês agora. Vou ler, tá, gente? É muito interessante. Quanto mais oramos, mais assombração aparece. Saul, neste contexto aqui, tá querendo matar Davi. E aí Davi fugiu para salvar a sua vida. E este corre de lá para cá, e para lá e para cá, e vai para bem longe. É uma fuga em alta velocidade. Você começa a ir imaginando a situação, aqueles cenários de filme, sabe? E aí, o que Davi fez? Inicialmente, ele não tinha arma, ele não tinha nada. Ele corre lá no sacerdote, no Abimeleque. Pra mim, que era Aimeleque, mas parece que é Abimeleque mesmo. E aí, ele corre lá no Abimeleque, passa lá com esse sacerdote, conversa com esse sacerdote. E ele fala que ele é sacerdote, porque não era todo mundo que conhecia ele não, sabe? Aí ele se passa por sacerdote e fala que precisa de pão e de uma arma. E aí Abimeleque, gente boa, né? Porque tem gente boa e gente ruim na história. É aí que nós vamos chegar, sabe? Bem e mal, né? Nós estamos falando disso. Aí o Abimeleque passa pro mentiroso Davi, sacerdote, pão e arma. Porque ele era um sacerdote bondoso, né, esse Abimeleque. Ele lhe serve pão e lhe passa a espada que era de Golias. Oh, a história é muito interessante, né? Agora a espada que era de Golias, Davi matou o Golias com pedra e agora vai usar a espada do seu inimigo. E um dos servos de Saul, que chama Doeg, mas que deveria ser doente, sei lá, algo assim. Esse servo de Saul viu tudo acontecer. Viu que Davi foi lá atrás de Abimeleque, pediu arma, pediu pão e contou para Saul. Falou assim: Saul, eu sei onde Davi está. Ele fugiu. E aí Davi pegou o cavalinho. Será que foi cavalo? Ou ele pode ter ido a pé também. Davi pegou e seguiu o seu caminho e fuga, né? Corre, meu filho, porque você tem que correr mesmo. Velozes e Furiosos. Não, Velozes e Furiosos nessa época ainda não existia, não. E aí, quando ele chega em Gate, ele tenta um emprego. Ele chegou lá em Gate, ele tenta um emprego. E aí, ele não conseguiu o emprego. Não, tadinho da vida de Davi, gente. É terrível. Ele não conseguiu o emprego. Ele chega numa cidade lá dos filisteus. Aí, ele fica apavorado. Ele tá com medo de morrer. E aí, ele vai até um rei filisteu, finge que tá louco. Olha o que Davi faz para sobreviver, gente. Mas é aquilo que eu disse. É desesperador. Ele pensa que já não vai mais conseguir. Ele pensa, acabou pra mim. Eu não aguento mais. E Deus fala, opa, é eu que sei os planos que eu tenho pra você. Davi é o responsável pela linhagem de Cristo, gente. Tá vendo que é Deus que sabe os planos que ele tem pra gente? Aí Davi, bonitinho, se finge de louco pra Aques, que era o rei lá dessa época. E aí Davi escapou, foge pra uma caverna de Adulão.
ele tornou-se líder de 400 homens marginalizados. Tudo de ruim que tinha era o exército de Davi, sabe? Os rejeitados, os marginalizados. E foi para bem longe. Tá, o que acontece? Saul ficou sabendo da situação de Abimeleque, porque o bonitinho do Abimeleque tinha dado pão e arma para Davi fugir. E aí o Doeg, que é o doente aqui da história que nós estamos contando, o que ele fez? Ele dedurou, né? Ele foi o delator que contou tudo lá para Saul. E agora Saul mandou matar todos os sacerdotes por conta dessa traição, porque ele quer matar Davi. E sabe por que Saul quer matar Davi? Inveja. Inveja. Porque Davi matou Golias. Saul, na posição de rei, cagou nas calças, não teve coragem nem de ir à frente lá do Golias. E aí ele que tinha que se posicionar, porque ele que era rei dessa história, né? Quem era o rei aqui? Davi, um badequinho, 1,5 m, é quem se posicionou, foi lá, matou Golias, começou a ser aclamado, e aí Saul se sentiu mal. Quem é o rei aqui dessa bagaça? Sou eu. E aí Saul colocou Davi à frente das suas batalhas. Mas aí Davi era muito aclamado pelo povo e Saul foi ficando cada vez mais pé da vida de Davi ser o estrela da história. Eu é que sou rei dessa bodega aqui. E foi ficando cada vez mais grilado. Por isso que ele, por inveja, ele começou a perseguir Saul, porque ele começou a perseguir Davi, que não tinha feito nada para ser perseguido. Mas como Davi se passou por sacerdote, enganou Abimeleque, pegou arma, pegou pão, e esse Doeg viu tudo isso acontecer e dedurou para Saul, agora Saul pegou e matou todos os sacerdotes como forma de retaliação e ainda por cima matou todos os habitantes da cidade de Nob. Porque era onde estava lá essa parada também do sacerdote que ajudou o Davi, sabe? Então, gente, o que a gente vai percebendo? Que o pecado, ele só vai se avolumando, né? Vai só se avolumando. Davi recebe um grande treinamento de Deus. Ele tinha tudo para desistir pelo poder dele, mas ele sempre se reconhecia vulnerável, ele sempre confiava em Deus e ele sabia que a força dele não estava nele. A força dele estava em Deus. Aí, beleza. Essa é uma história que eu tinha que contar pra vocês. Que não é uma história, assim, de filme, gente. Não é uma história de filme. Aí, beleza. Dentro desse contexto histórico é que nós vamos ler o Salmo 52. Agora, o Salmo 52, ele foi dedicado ao mestre de canto. Ele é um salmo didático de Davi, quando Doeg, essa égua aqui da história, que era um edomita, ou seja, ele era um estrangeiro, ele não era do povo de Israel, ele não era da nação escolhida, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque, né? E buscava comida e refúgio, e Davi foi delatado, né? Tá. Aí o que Davi fala? Na sua angústia por estar sendo ameaçado de morte, por estar sendo dedurado. Ele escreve um salmo. Gente, por quê? Davi, ao invés de ficar reclamando, ele ficava orando. Esses salmos de Davi são poesias, são orações que ele fazia. Por mais que tenha um teor de reclamação, mas ele não estava reclamando para ninguém, para pessoa nenhuma. Porque maldito daquele que acredita em outro homem. Ele estava reclamando para Deus. Deixa eu e Deus aqui conversando. E ele escrevia: Por que te glorias na maldade? É homem poderoso? Doeg. Ele tá mandando essa aqui para Doeg. Pega aí, Doeg. Será que tem algum Doeg aí? Pois a bondade de Deus, ela dura para sempre. A tua língua, ela urde planos de destruição.
é qual navalha afiada. Ó, praticadora de enganos, a tua língua é perversa, mas isso foi lá só com Doeg. Nós não temos língua assim. Amas o mal antes que o bem, pratica maldade, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ama todas as palavras destrutivas, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Você, Doeg, seu mentiroso, Deus vai te destruir para sempre. Gente, lembrando sempre que nesse contexto aqui de Davi, ainda existia aquela ideia da justiça retributiva, olho por olho, dente por dente. Com a vida de Cristo, com a vinda de Cristo, gente, não existe nada disso. Quando você vê aqui na Bíblia essa história de vingança, você sempre pensa assim, a minha vingança é o amor, tá? Eu vou orar por você, eu vou te amar, Deus vai mudar seu coração, tá? Eu não quero ficar tendo que repetir isso aqui toda vez não, que Davi falava dessa forma, tá errado? Não, porque era o que ele entendia naquela época, ainda existia, era a lei mesmo. Mas na nossa época não existe a lei mais não. Agora na nossa época tudo é de graça. Nós vivemos na graça de Deus, beleza? Então, também Deus te destruirá para sempre. Davi falando. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, da sua casa, né? E te extirpar da terra dos viventes, dos livres, né? Os justos hão de ver tudo isso. Quem é justo vai ver o mal pagando pelo mal que fez. Gente, a justiça retributiva é a lei da semeadura também, né? Você colheu o mal, você vai receber o mal, mas isso não quer dizer que é Deus que te faz receber o mal. É porque Deus te deu livre-arbítrio. Então, se você plantou o mal, a consequência lógica disso é você receber o mal. Não é que Deus está dando o mal para as pessoas, não. Você mesmo buscou com as suas próprias mãos. E aí ele continua. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: então os justos vai ver agora o maldoso colhendo o mal. Os justos agora vão ver o maldoso sendo preso, sabe? Os homens maus vão responder pelo mal feito. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Os justos vão olhar para aquele homem e vão falar, como eu acabei falando ontem de alguns homens aí. Se você tiver curiosidade, volta, veja a live de ontem. Por quê, gente? Os justos vão olhar para esses homens que fazem a maldade e vão falar assim: eis aí o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, porque se fizesse, não vivia nessa maldade. Antes, esses homens confiavam na sua abundância, se achavam o bastante, confiavam nos seus próprios bens e na sua perversidade é que esses homens se fortaleciam. E onde é que está esses homens agora? Por acaso, se eu não trago essa história de Doeg, você já tinha ouvido falar de Doeg? Eu duvido, porque esse tipo de gente nem tem relevância assim na Bíblia. Mas Davi, você já ouviu falar de Davi? Com certeza, até quem nunca leu a Bíblia. Então, essas pessoas que praticam o mal, elas serão destruídas pela história. Pela própria narrativa da história, pela própria mentira delas. Tá, aí Davi vem falando dele agora. Quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira, eu sou verdejante, eu estou na casa de Deus e eu confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. É em Deus que eu me refugio. E eu dar-te-ei graças a Deus para todo o sempre, porque assim eu faço, porque assim Deus faz em minha vida. Ele me faz o bem,
Ele me faz o bem. E eu também farei o bem. Na presença dos teus filhos, na presença dos filhos de Deus, eu continuarei fazendo o bem. Na presença dos meus irmãos, eu vou esperar no nome de Deus, porque Deus é bom. Porque Deus quer o bem. Ele não quer o mal. Deixe que Doeg se estrupique com o seu próprio mal. Bom, gente, esse foi o Salmo 52. Agora, pau na máquina. Vamos acelerar. Vamos pro Salmo 54, senão não dá tempo. Como eu disse para vocês, a ênfase histórica era importante para vocês entenderem que o Davi estava querendo dizer. Davi está indignado com a maldade humana, né? Mas ele deixa muito claro que ele não vai preocupar com isso, porque ele sabe em quem ele confia. E ele não é mau. E ele não vai pagar o mal com o mal. Ele vai continuar sendo uma pessoa do bem, independente das coisas ruins que lhe apareçam. E no Salmo 54, gente, existe um apelo pelo socorro divino. E de quem vem esse apelo pelo socorro divino? Adivinha? Davi novamente. Agora a história está lá em 1 Samuel 23, que eu vou contar também, porque hoje eu falei assim, vou contar a história, eu quero contar as histórias, eu não lembro direito delas, assim, por alto. Como eu disse pra vocês, Davi tá em rota de fuga. Tananã, se desse pra ter uma trilha sonora. E aí, Davi foi libertar Keila. Quem é Keila? Ah, não sei, gente, agora que eu não lembro. E ele, mas consultando ao Senhor. Ele consultou ao Senhor e o Senhor falou, vai lá libertar Keila. E ele foi. Aí, Davi está aprendendo a depender de Deus. Deus fala, Davi cumpre. E aí, Davi está fazendo tudo certinho agora, porque teve hora que ele vacilou. Aí, Saul vai de encontro a Davi em Keila. E Davi não dá mais um passo sem consultar o Senhor. E os Zifeus, agora é esse povo aqui que nós vamos falar deles. Os Zifeus, que eram um grupo de pessoas, traíram Davi. Outra traição. Lá foi maldade, né? Aqui foi traição. E contaram para Saul onde Davi estava. Gente, a cabeça de Davi estava valendo ouro. E Davi de novo fugindo. Saul foi procurar Davi. Saul foi entregue nas mãos de Davi. A coisa que mudou. Quem foi entregue nas mãos de Davi foi Saul. Não foi Davi que foi entregue nas mãos de Saul. Aí o que aconteceu? Davi poupou a vida de Saul. Agora pensa quem era esse camarada, hein? Davi era obediente demais, gente. O cara estava sendo ameaçado de morte por Saul. Saul tá pagando alto preço atrás da cabeça de Davi. E Davi agora tem a oportunidade de matar Saul, que era o seu inimigo. E o que ele faz? Não mata. Não mata. Olha só, Davi nos impressiona por aprender a depender de Deus, que não te autorizou a tirar a vida de Saul. Deus não falou, Davi mata Saul. Deus não autorizou e Davi cumpriu. Davi fala com Saul que será Deus quem julgará ele, que não vai ser ele mesmo. E Saul chorou. Saul estava fragilizado, não sabe bem o que deseja. Nesse momento você vê que Saul é um bipolar. Porque ele queria matar Davi, quando Davi quase poderia, na verdade, era matar ele. E Davi perdoa ele, vamos assim dizer, por estar o perseguindo. O que ele faz? Saul chora, Saul se fragiliza, porque na verdade essas pessoas que te perseguem, essas pessoas malvadas,
elas estão muito mal resolvidas é com elas mesmas. A gente tem que ter compaixão desse tipo de pessoa. Aí Davi vai mostrar como ele está sendo bem treinado para ser rei. É uma lição extraordinária, porque Davi, ele está sendo treinado, gente, por Deus. Ele está aprendendo a lidar com as circunstâncias do povo. E muitas das vezes é o que a gente está aprendendo também na vida. Davi está descobrindo a fragilidade do ser humano, que mesmo você fazendo bem para uma pessoa, não é garantia de apoio, não é garantia de gratidão, não é garantia de justiça. Davi já tinha feito tudo certinho e Saul ainda estava atrás dele. E detalhe, que neste momento aqui, Davi poupa a vida de Saul. E vocês acham que a história acaba? Saul vai embora e ainda fica perseguindo Davi de novo. Ainda vai tentar matar Davi de novo. E o que eu posso falar para vocês é que Saul tinha que ser matado de forma humilhante mesmo. Saul foi morto por uma mulher. Por uma mulher. Porque naquele contexto era descabido uma mulher matar alguém. E nesse contexto aqui da Bíblia, quem matou Saul, que se achava o bambambam, foi uma mulher. Só que eu não vou contar essa história pra vocês não, porque é longa. Mas assim, olha só, né, o contexto histórico. E o salmo que tem a ver com essa história que eu acabei de ler pra vocês é o Salmo 54, que vai falar assim, ó: apelo para o socorro divino. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumento de cordas de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul onde Davi estava escondido. Aí Davi faz esse apelo: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Então isso aqui, gente, o Salmo, ele não é só uma poesia, ele é uma oração. Escuta-me, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, os perversos. Se levantou contra mim Doeg, agora se levanta contra mim os zifeus. Eu só tenho inimigos se levantando contra mim. Mais adiante na história, se levanta contra mim meu próprio filho Absalão. A história de Davi é tensa, gente. Os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Essas pessoas que querem tirar minha vida do nada, sem motivo, é porque elas não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade vai dar cabo deles, porque os meus opressores são meus opressores sem causa. Eu não fiz nada. Mas meu coração está desarmado, porque a vingança não pertence a mim. Eu tive a oportunidade de matar meu maior opositor e eu não matei, porque a vingança não pertence a mim. Oferecer-te-ei voluntariamente. O que eu falei ontem? Dos sacrifícios? Que Deus não quer sacrifícios. Porque Deus não tem fome. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Porque tudo é de Deus. E o que Ele precisar é dele. Ele vai lá e faz. Ele vai lá, faz e acontece. Tudo é dele. Então, se você quiser voluntariamente apresentar sacrifícios, seria sacrifícios de
obediência? Seria sacrifícios de gratidão? De alegria? É isso que Deus quer. Louvarei de louvar o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Os meus olhos se enchem, Senhor, de ver a tua justiça, de ver os teus juízos na tua soberana presença, na tua santidade. Os meus olhos se enchem de ver que o Senhor é soberano, de ver que o Senhor é justo, de ver que o Senhor quer o bem. O mal o Senhor não quer. O mal é consequência das minhas mal escolhas. E é isso. Nós lemos aqui os Salmos ontem, né? O Salmo 50. Compensa você ir lá e ver o que eu falei. Eu meti o pau nos religiosos. É isso mesmo que eu fiz. Depois você vai lá no Salmo 52. E depois, que é o que a gente estudou hoje, e o Salmo 54. E agora eu vou passar para as perguntas, senão não dá tempo. Pra gente concluir esse estudo, afinal de contas. Gente do céu, eu tô derretendo aqui com esse cabelo solto. Eu não gosto assim de ficar me expondo e eu estou de blusa de alça. É porque eu sou muito religiosa. Brincando. Tá. A primeira pergunta é: o que há de tão errado com o ritualismo religioso? Ah, lembrando, essas perguntas são do professor Luiz Saião, as respostas também são. Eu dou uma olhada aqui por cima e vou falando para vocês, tá? Então, o que há de tão errado com o ritualismo religioso? Que é o que foi exposto no Salmo 50. Por que o texto critica tanto essa postura do formalismo religioso? Olha só, pequenos gafanhotos da titia Lors. Parece que o pastor Luiz Saião falou. Parece que grande parte dos religiosos não lê a Bíblia. Hã? Parece que grande parte dos religiosos não lê a Bíblia. Porque um dos males mais terríveis que podem assolar a humanidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é o ritualismo religioso. Sim, o ritualismo religioso. Ele é extremamente sério. É uma parceria perigosa, fé e religião, como expressão de crença em Deus. Você acreditar que por acreditar em Deus você é religioso, isso pode dar um probleminha aí. A gente normalmente espera da religião coisas positivas. O grande problema é quando a pessoa perde Deus. A pessoa ela perde Deus no meio da religião e fica com um vazio. Você fica só vivendo o ritualismo, o formalismo religioso, sem entender nadinha do que está acontecendo. Você não está entendendo uma palavrinha do que está sendo dito. As pessoas perecem por falta de entendimento. Esse vácuo, esse vazio religioso dentro do seu coração, isso abre espaço para maldade. Oh, como abre! A gente tem visto aí uma tal de flor de lírio, né, gente? A gente tem visto aí... Não, gente, sério. Tem a Flor de Lis, tem o João de Deus, tem essas pessoas aí religiosas, Padre Robson aqui em Trindade agora, tem essas pessoas aí religiosas que tem dado o que falar, né? Então, esse vácuo religioso, ele abre espaço para maldade. E se o pecado, se o mal, ele já tem um poder devastador, gente, o mal, ele já é devastador. Imagina ainda quando a pessoa
que pratica o mal, ela acredita que Deus está com ela. Porque, gente, isso é insano. Esses líderes religiosos, não só os líderes, assim, mas é porque são os famosos que a gente fica sabendo. É insano que esse povo ainda acredita mesmo que tudo que eles fazem é em nome de Deus. Tô passada. Então, o que acontece? A capacidade de destruição dessas pessoas, ela é potencializada. Porque elas fazem o mal amparadas em Deus. Por isso, Jesus, ele vê esperança, sabe para quem? Para mim, para você. Que não somos ninguém na fila do pão, sabe? Jesus, ele vê esperança para prostituta. Jesus, ele vê esperança para todo e qualquer tipo de pecador. Mas ele diz na Bíblia que o religioso, para ele tá difícil. Olha só, Jesus fala que para todo tipo de pecador tem jeito, mas para o religioso tá difícil. Então aqui ele fala, ó, para o religioso praticamente não tem jeito, não tem recuperação. E é exatamente porque a pessoa, quando ela é religiosa demais, ela já não entende mais Deus como Deus. Mas Deus passa a ser um instrumento dos seus interesses. Deus passa a ser o centro do seu estelionatário, sabe? Sabe? Essas pessoas que são verdadeiros estelionatários da fé, eles usam Deus como objeto. Utiliza ele para outras finalidades. Com isso, pouca coisa no mundo pode ser pior. Pouca coisa no mundo pode ser pior do que pessoas que são verdadeiros estelionatários de Deus. Tem como algo ser pior? Na própria Bíblia fala que os religiosos que não entendem o verdadeiro sentido de Deus em suas vidas, eles não... Ele fala até assim, ó, eu não os conheço. Deus não fala isso na Bíblia? Vocês louvavam, iam aos cultos, eu não os conheço. Se afasta de mim. A prostituta pode vir. Ela lava meus pés, passa óleo nos meus pés. Ela está comigo. Ela está nos meus pés. Mas você, que se diz aí um religioso, só cumprindo um ritualismo, só para inglês ver, fala que é religioso, mas não cumpre nada que a minha palavra diz. Você e um ateu é a mesma coisa. Um ateu pelo menos fala que não acredita em mim. Pior é você que fala que acredita e não faz nada do que eu ensino. E ainda fica usando a minha palavra para se abastecer de riquezas, de poder. Você não confia em mim, não. Você não confia em mim. Tipo isso. Aí a segunda pergunta é... Essa primeira pergunta, gente, é meio que uma conclusão do Salmo 50. A segunda pergunta é: Deus vem como um fogo devorador. No Salmo 50, versículo 3. Devemos esperar que ele vença o mal ou devemos tomar a iniciativa neste processo todo? Olha, a resposta aqui é que Deus vem e ele não vai ficar calado. Deus, aqui na Bíblia, fala que ele vem e ele não vai ficar calado. E que todas as maldades, todas as perversidades, elas serão reveladas. Não fique você achando que você faz e acontece, pinta e borda, faz o mal e nada disso será revelado. Isso será descoberto perante a tua face e você se envergonhará, porque o juízo virá. A justiça de Deus, ela tarda, mas ela não falha. E aí, beleza, aqui pergunta se a gente deve fazer alguma coisa. Sim! A gente deve evitar o mal. Então Deus, ele vem
tem para fazer a justiça porque é justo, mas nós também não podemos ficar só observando o mal acontecer e não fazer nada. Aqui até ele fala assim, ó, ficaria eu calado diante de tudo isso que você tem feito? Deus pergunta aqui nessa passagem, ficaria eu calado? Você acha mesmo que eu sou conivente? Você acha mesmo que eu tô até calado mesmo, observando tudo, mas a sua hora vai chegar. Eu o acusarei diretamente. Então nós devemos esperar a manifestação divina? Sim. Mas nós também devemos tomar uma atitude contra o mal. Você está vendo coisas erradas acontecendo, coisas que você deveria pelo menos denunciar, coisas que você pelo menos deveria alertar o seu irmão, como eu estou aqui fazendo. E você vai ficar calado? Você vai deixar o seu irmão continuar comendo grama? Eu falei isso ontem, gente. Tem muita gente comendo grama. Quer entender por que você está comendo grama? Volta. Vai ver o estudo de ontem. Então, nós não podemos nos acovardar com o mal que está neste mundo. O maligno está sobre este mundo. O pecado está sobre este mundo. A gente não pode ser conivente com o que está errado. A gente não pode simplesmente falar, é o jeitinho brasileiro. Esse seu jeitinho brasileiro não deixa de ser pecado. Nós temos que andar em moral, em sinceridade, em ética, nos princípios de Deus. A gente tem consciência sim do que é bem e do que é o mal. A gente cresce nesse mundo, sabendo muito bem que existe o bem e que existe o mal. Até nas historinhas das crianças existem lá essa demonstração do que é o bem e o que é o mal. É genuíno, é natural essa percepção. Então, foge do mal. Deus vai intervir sim na história e ao mesmo tempo você tem que ter uma postura contra o mal. Não é vingar não, gente. Porque nós não estamos mais na parada da justiça retributiva. Mas o que estiver ao seu alcance de denunciar, de falar, de instruir, você pode sim fazer e evitar o mal na sua própria vida. Agora, por exemplo, não, fulano matou não sei quem, eu vou lá e vou matar ele também. Não. Aí, com a vinda de Cristo, é em amor. Que Deus toque o coração daquele cidadão lá. Porque o que eu podia fazer, eu já fiz. Eu já denunciei, eu já perdoei. Porque perdoar quem a gente ama é muito fácil, né? Você tem que perdoar os seus inimigos. Amar os seus inimigos. Pergunta 3. Qual é o significado dos títulos dos Salmos 52 e 54 para a composição desses salmos? Os salmos que nós vimos hoje são 2 poemas, né? E todos os 2 poemas têm um repúdio, uma repulsa de Davi pela injustiça, pela maldade e com muita clareza, Davi mostra em quem estava a sua expectativa. A sua expectativa estava em Deus, que tarda, mas não falha, irá triunfar na justiça. A sua imaginação pode muitas das vezes não conseguir ver, mas Deus tem algo muito grande preparado para você. Assim como ele tinha para a história de Davi. Em Davi, na linhagem de Davi, veio Jesus Cristo. No caso Doeg e no outro caso Zifeus, eles eram grupos que tentaram entregar Davi a Saul, e ele seria condenado à morte. Imagina como que não ficou Davi no auge dessa crise. Se ele não ficou parecido com a música que eu passei para vocês aqui hoje no início, se ele não ficou assim, tô desanimado, eu não vou conseguir. Ele tinha tudo para ter entrado numa crise doida, né? Mas qual foi a posição de Davi? Na experiência da crise mais profunda de Davi, é que surgiu a experiência com Deus mais significativa. Nesse momento mais difícil de Davi, é que surgiu a experiência com Deus mais significativa.
E aqui surge essa poesia linda do Salmo 52 e do 54. Davi manifestando a sua condenação e ruptura completa com relação à maldade. Ele tem uma ruptura com a maldade e com o pecado. Eu não quero saber de nada disso. Mas nós temos que entender aqui a verdadeira dimensão da luta de Davi contra o mal, contra o problema do pecado, quando nós sentimos que ele está bem perto de nós. Davi foi muito foda, porque o mal e o pecado estavam muito perto dele. Mas aí o que ele faz? Ele tem um poder o ameaçando. Ele tem um poder ameaçando a sua própria vida. Mas ele olha para o horizonte e tudo fica mais claro. Ele entende o papel de Deus. Ele entende o significado do mal. E ele entende o seu papel neste cenário. A forma dele se posicionar. Isso é que é muito importante e expressivo. Davi se entende como se posicionar frente à maldade e frente à traição. Isso deixa que Deus resolve. Eu estou em paz. Eu estou em paz. E a quarta pergunta é: o que é confiar em Deus? Como isso funciona? Ai, gente, essa eu achei interessante. A maioria das pessoas entendem que confiar em Deus é tomar uma atitude impensada. A confiança em Deus, já que envolve fé, ela significa uma atitude incompreensível, irracional. Mas não é essa a ideia que a Bíblia nos transmite. As pessoas também acreditam que confiar em Deus significa desprezar o bom senso. Ou seja, como eu confio em Deus, eu posso pular de um prédio e Deus vai me proteger. Eu vou para a selva amazônica e eu vou confiar que toda cobra será vencida em nome de Jesus. Essa atitude, ela não tem fundamento na Bíblia. A ideia de confiar em Deus no livro de Salmos e na Bíblia em geral tem o fundamento de não ter o orgulho humano. É de não confiar em si mesmo. É aceitar que você é vulnerável. Que em você, não pode conseguir nada. Você luta, você trava suas guerras. É com o Senhor dos Exércitos. É com Deus. E é andando em conformidade com aquilo que Deus espera de você. Em obediência e em retidão. Na moral, na sinceridade do seu coração. Então, confiar em Deus significa viver de maneira justa, ética, distinta da maldade. Confiar em Deus não significa uma postura irrefletida, irracional e absurda. E qual que é a conclusão do estudo de hoje? Contra o mal, você deve ser radical. Afinal de contas, o bem Deus quer. O mal Ele não quer. O bem Deus quer. O mal Ele não quer. Manda essa mensagem aí para quem você acredita que faz sentido e precisa dessa mensagem. Amanhã nós temos mais estudo. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Quem entrou depois, veio aí desde o início. Que compensa